Muito boa noite a todos e a todas. Nessa noite que estamos aqui em São Paulo, noite fria aqui na nossa cidade. São 8 horas. Quero agradecer a sua presença por participar da nossa semana do EAD do Ensino Einstein. E tenho aqui a alegria de dividir essa noite com o Marcelo Batista, nosso profissional e também professor dos nossos cursos em auditoria em serviços. E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da auditoria nos serviços em saúde. Mas antes da gente começar a já falar bastante sobre o tema, nós vamos aguardar alguns minutinhos apenas. Vou pedir aí 2, 3 minutinhos da sua paciência, de forma que às 8h04, pontualmente, iniciemos a nossa apresentação, para justamente darmos esses 3 minutinhos para aqueles que estão ainda chegando, né, se aproximando, se aconchegando aqui nessa nossa sala virtual, tá bem? Então, daqui a pouquinho a gente se vê já já. Obrigada. I say so. I knew that this was doomed from the get-go. You thought that it was special, special, but it was just a sex doll, and I still hear the echo. I got a feeling that it's time to let go. Seasons change, but our love went cold. Feed the flames 'cause we can't let go. Run away, don't run in circles. Run away, I dare you to do something. I'm waiting on you again, so I don't take the blame. Run away, don't run in circles. Run away, run away, run away. Baby, you don't understand what I'm going through. It's only me, but you got to lose. Make up your mind, tell me what are you gonna do? It's only me, it's only me, it's only me. Muito boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que, em nome do Ensino Einstein, eu recebo cada um de vocês nessa noite, que é uma noite de conhecimento, noite de transformação, noite em que desejamos dividir com vocês algumas informações que acreditamos serem importantes para a sua transformação profissional, para a transformação da sua carreira. E eu tenho aqui a alegria de receber o Marcelo Batista, que é nosso professor nas áreas temáticas de auditoria, e temos também aqui toda a nossa equipe do Ensino Einstein nos ajudando nessa noite. Eu queria dividir com você algumas informações que são muito importantes para que você conheça um pouquinho da nossa instituição e saiba exatamente como é que a gente chegou aqui. Só um minutinho, pequenos problemas técnicos. Então, vocês já veem a minha tela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da auditoria nos serviços de saúde, mas antes disso, eu quero apresentar um pouquinho da nossa instituição e dividir com você algumas informações
importantes. Então, nós estamos na semana do EAD Einstein, do Ensino Einstein, que começou hoje, inclusive, termina no dia 6 de julho. Então, aproveita essa oportunidade para se desenvolver, para conhecer um pouquinho do nosso extenso portfólio em ensino. Nós temos muitos cursos que certamente poderão contribuir aí com a sua carreira. Aproveita e já aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e saiba sobre todas as nossas lives, que são outras que nós teremos aqui até o dia 4 de julho e totalmente gratuitas. Aproveita essa oportunidade para você se aproveitar a se aprofundar naquele assunto que é interessante, naquele assunto de vanguarda que te parece ser importante para o desenvolvimento da sua carreira. Aproveitando também as conexões profissionais, o tal networking para você então conhecer outros profissionais do seu setor, tá bem? Então, eu vou dividir com vocês esse nosso vídeo que criamos especialmente para esse nosso evento aqui, falando um pouquinho da pós-graduação EAD Einstein. Não importa onde você esteja no Brasil, no norte ou sul, nem a hora, seja dia ou noite. Na pós-graduação EAD Einstein, você aprende com o melhor hospital da América Latina, no mais moderno ambiente virtual de aprendizagem. São mais de 20 cursos de pós-graduação na modalidade EAD para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, gestores da área da saúde, entre outros, além de diversos cursos de atualização. Os conteúdos e a oferta de cursos são constantemente atualizados, sempre atendendo às tendências e demandas do mercado da saúde. Na pós-EAD Einstein, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas e casos reais, desenhados para acelerar e reforçar o seu aprendizado. Toda semana você interage em tempo real com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein e se conecta, colabora e troca experiências com uma rede nacional de profissionais. Não é porque é EAD que o estudo é sozinho. Na pós-EAD Einstein, os alunos são acolhidos pela equipe, professores e coordenadores e todos se conhecem e aprendem juntos. Pós-graduação EAD Einstein. Cursos alinhados às demandas do mercado da saúde, cuidadosamente desenvolvidos por quem é referência. Quer saber mais sobre a pós-EAD Einstein? Acesse ensino.einstein.br e surpreenda-se com as oportunidades para o seu futuro. É isso aí. Então, você consegue, por meio dos nossos cursos EAD, customizar e colocar à sua conveniência as aulas para que você possa desenvolver esses conhecimentos que são naturalmente conhecimentos esses de vanguarda, em que nós temos o compromisso da excelência. Excelência essa que você já conhece pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que inclusive desde 2025 é eleito o melhor hospital do Hemisfério Sul e também da América Latina. E essa excelência a gente transfere para o ensino. Pelo sexto ano consecutivo, também está classificado entre os melhores hospitais do mundo, alcançando a 22ª posição na The World Best Hospitals em 2025. Lista divulgada pela revista norte-americana Newsweek. Enfim, nós temos esse mesmo carinho transferido aqui para o ensino. Então, nós temos o ensino com quem é referência no Brasil e na América Latina. Nosso corpo docente de altíssimo nível é formado por profissionais Einstein, como é o caso do Marcelo, que está aqui conosco nessa noite, e um conjunto de outros profissionais de renome, que vão aí dividir esse conhecimento com você dentro das nossas unidades e também das nossas salas de aula, sejam elas virtuais, sejam elas presenciais. Se você quer, por exemplo, assistir uma aula presencial, nós temos unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, com um portfólio enorme, bastante extenso, tanto na área de ensino à distância quanto na área de ensino presencial. E é uma história que ultrapassa décadas, né? Desde da constituição da Faculdade de Enfermagem, que foi constituída em 1989, até 2025, onde estamos hoje. Nós tivemos aí, passamos por uma trajetória de décadas de experiência e de consagração dentro da excelência nas práticas, tanto de gestão quanto da área de saúde. Então, essa aqui é uma linha do tempo que eu não vou me estender muito, mas eu destaco, portanto, o ano de 1989, quando começamos com a faculdade de enfermagem, também a ampliação do portfólio da pós-graduação, que é uma grande referência hoje no Brasil e na América Latina, passando também
pelos anos de 2024, onde tivemos o lançamento da graduação em psicologia e o lançamento da unidade Centro de Educação Infantil em Perobeiras. Sim, porque o Einstein tem parceria com instituição também públicas, de forma que a gente está realmente além daqui das nossas estruturas que ficam localizadas na iniciativa privada no Morumbi. E assim sucessivamente. São 35 anos de mercado, no mercado de educação, 13 unidades, 9 em São Paulo, uma no Rio, Belo Horizonte, Goiânia e Salvador, indo para 14 em Mato Grosso. São mais de 50 mil alunos formados na nossa pós-graduação, cerca de 60 mil alunos por ano, quase 3 mil docentes, 16 categorias de produto e cerca de 800 cursos ofertados. É muita coisa, gente. O que que dizem os nossos ex-alunos? 95% deles acredita que a especialização colaborou de fato para a conquista dos seus objetivos. 9 em 10 avaliam o corpo docente como ótimo. E um terço teve promoção ou aumento salarial logo após o início do curso. E essa é uma pesquisa que fazemos com todos os nossos egressos e esses resultados são de 2022. Então, como eu disse para você, a gente tem opções que vão desde o ensino médio até o ensino infantil, como a gente falou, que é o caso de Perobeiras, passando por graduação, pós-graduação, lato sensu na área assistencial, na área de gestão. Em gestão, nós temos cursos presenciais, cursos EAD, assim como em assistencial também, mestrado profissional, mestrado acadêmico, MBA, post-MBA, doutorado e até mesmo cursos de férias. Inclusive, alguns deles são até gratuitos. Então, vai lá, passa pelo nosso site, dá uma olhadinha nas opções, certamente você vai encontrar uma opção que vai certamente acrescer aí a sua carreira e os seus conhecimentos. Nós temos também soluções corporativas dirigidas especialmente a o B2B, ou como a gente chama, né, o desenvolvimento customizado para outras empresas. E claro, nós temos serviços de consultoria que estão aí também à disposição para empresas de um modo geral. Mas eu queria chamar a sua atenção para a nossa academia digital. Por meio da academia digital, é possível você continuar aí se enveredando pelo nosso ambiente de ensino Einstein. E é uma plataforma com diversos conteúdos, diversas informações, inclusive com as pesquisas que são desenvolvidas diretamente aqui pelo Einstein, onde nós publicamos com muita alegria os resultados das nossas pesquisas e dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. Então, você vai encontrar vários formatos para você ter acesso a essas informações: vídeos, videocasts, podcasts, infográficos. Então, acessa a nossa academia digital. Já tira um print dessa tela para você não esquecer direitinho o endereço da nossa academia digital. Então, são mais de 500 mil membros cadastrados, mais de 1.500 autores publicando conteúdos e mais de 50 áreas de interesse. E não preciso dizer que deve ter coisa, bastante coisa interessante e totalmente gratuita para você acessar. Então, vou passar rapidinho novamente pelas nossas unidades. Minas Gerais, se você quer conteúdo presencial, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e, claro, São Paulo. Então, meu último recadinho para você é: surpreenda o seu futuro e surpreenda-se com o ensino Einstein. É uma alegria receber vocês aqui nas nossas salas de aula e, ainda que seja virtualmente, sejam mais uma vez muito bem-vindos e também dou as boas-vindas ao nosso palestrante da noite, Marcelo. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Você me ouve bem? Escuto sim, Elaine. Boa noite. Eu vou parar de compartilhar para que você mesmo possa fazer a transmissão dos seus slides aí, viu? Ok. Pessoal, boa noite. Muito feliz aqui, praticamente 150 pessoas conectadas. Isso tem se traduzido, né, muito na procura que a gente tem tido da equipe multiprofissional, né? Então, tenho visto cada vez mais pessoas da equipe multi procurando aí mais conhecimento, né? Mesmo que não vão atuar diretamente com a auditoria, muitas pessoas assistenciais, né, vêm nos procurar e falam, não, eu quero adquirir conhecimento devido à importância que essa temática tem na minha realidade profissional, né? E aí tem se tornado um tema frequente
e nós temos visto, né, essa grande procura, então agradeço muito a participação de vocês aqui conosco. Brevemente me apresentar, eu sou graduado em enfermagem, né, me chamo Marcelo, tenho mestrado em ciências, fiz algumas especializações e eu também, né, atesto essa qualidade do ensino Einstein, porque eu sou egresso de pós-graduação, né, então de fato, né, a gente tem um cuidado muito grande com o ensino e aí eu tive a oportunidade de ser aluno e hoje sou docente da pós-graduação de auditoria e também um dos coordenadores do curso. A minha prática profissional no Einstein, eu coordeno a área de auditoria de contas médicas na unidade de Goiânia, então eu literalmente leciono, né, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, que é um grande diferencial também, porque a gente coloca docentes, né, que atuam com aquela prática temática, né? Então isso traz um contexto muito teórico, prático, para que a gente consiga transmitir para vocês, né, o conteúdo de uma forma que seja aplicável na realidade de cada um. Eu já estou em operadoras de saúde, também já estou em administradoras de benefício, e nos últimos anos eu tenho me dedicado de fato ao que a gente chama de prestadores de serviço à saúde, né? Que na minha realidade, né, atuo no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, trabalhando com toda essa auditoria de contas médicas. E aí o nosso tema de hoje é falar um pouco sobre a importância que a auditoria tem para os serviços de saúde, né? E essa importância ela não se traduz em uma temática, mas na verdade ela tem um desdobramento e vem se ampliando ao longo dos anos e se transformando em algo que eu posso traduzir para vocês não só como essencial, mas como é um pilar essencial para garantir a sustentabilidade de todo esse sistema. Então é um pouco disso que eu queria passar para vocês. E ao longo da minha fala, fiquem à vontade para mandar aí comentários, né? De repente, algo que eu fale vocês se identifiquem no dia a dia. Dúvidas também, no final a gente vai ter alguns minutinhos para responder. Então, por favor, fiquem à vontade para participar no chat. Contexto histórico da auditoria. Para eu contar para vocês o porquê que ela é importante, eu tenho que justificar o surgimento, né, desse tema e desse termo, né, enfermeiro auditor, médico auditor, farmacêutico auditor. Afinal, o que é essa junção, né, de auditoria com um profissional da saúde? Muito comum, quando a gente utiliza esse termo, as pessoas elas remetem muito à área de contabilidade ou uma área financeira. Afinal, essa palavra auditor, ela tem mesmo início nessa área contábil. Nós começamos a ter aí, né, as primeiras evidências e publicações de auditoria, inicialmente na área médica, né, registros a gente tem em 1918 com um médico lá em Nova York que começou a entender a importância de realizar os processos de auditoria, inicialmente focando na qualidade da assistência, e aqui eu já trago, né, como contexto introdutório que qualidade está totalmente associada com custos. Afinal, se eu presto uma assistência de qualidade, de certa forma, eu vou ter um custo menor do que quando eu tenho algum problema. Então, se eu tenho um paciente com infecção que precisa permanecer por mais tempo na instituição, estou gastando mais. Então, a qualidade está intimamente relacionada com os custos e os gastos. E aí a gente já pensa em desperdícios ou uma prática, né, de pouca qualidade que acaba tornando esse serviço mais caro. Então, esse médico ele já começou a trabalhar um pouco de auditoria olhando para a qualidade assistencial e tudo isso através de registros de prontuário, que é um documento muito comum, né, para quem trabalha com auditoria em saúde. Afinal, é nesse documento que vão estar todas as evidências. Na área da enfermagem, nos Estados Unidos, isso começou em meados de 1955. Aqui no Brasil, a gente tem primeira publicação falando de auditoria na década de 70, inicialmente também na área médica, e depois isso se expandiu para a enfermagem, e hoje a gente tem, né, literalmente a equipe multiprofissional atuando na auditoria em saúde devido à especificidade, né, das áreas de atuação. Então, hoje a gente não tem mais somente médicos e enfermeiros, apesar deles ocuparem ainda, né, a maior parte dos cargos na área de auditoria em saúde, mas nós temos farmacêuticos, fisioterapeutas, dentistas, né, e outros profissionais que atuam nessa auditoria em serviços de saúde. E eu gosto muito dessas duas definições porque elas trazem essa junção que eu contei para vocês de qualidade, né, com a parte financeira
gerada, né, durante toda a prestação dessa assistência. Então, olha que interessante, né, essas duas definições. A primeira delas informa que a auditoria em saúde ela é realizada pela análise do prontuário do paciente e o objetivo é verificar se a cobrança, né, se aquela conta, ela está compatível com o registro. Então, aqui você já consegue entender que se não tiver a evidência da assistência prestada, o pagamento, né, ele vai gerar problema para alguém, né? Geralmente para quem está prestando assistência e não conseguiu comprovar aquilo por meio de documentação. E também uma avaliação sistemática da qualidade da assistência prestada. Então, essa imagem, né, a gente tem aqui o exemplo de um hospital, né, uma operadora aqui, esse equilíbrio entre financeiro, né, e qualidade. Porém, nós temos muitas áreas de atuação que não se restringem, né, só a hospitais e operadores. Então, eu quis trazer aqui alguns locais que esses profissionais auditores em saúde podem atuar. Então, os prestadores de serviços seriam hospitais, clínicas, né, serviços que prestam, né, algum tipo de assistência à saúde. As operadoras, né, e esses são os dois locais de atuação mais conhecidos, mas nós também temos empresas de consultoria em serviços de auditoria. Nós temos auditoria no Sistema Único de Saúde. Apesar da nossa pós-graduação ser focada, né, em saúde suplementar, nós introduzimos algumas temáticas de auditoria SUS, porque também temos profissionais atuando no Sistema Único de Saúde. E temos administradoras de benefícios. Já atuei em administradora fazendo gestão de sinistros. Sinistros são os custos gerados por utilização dos beneficiários quando eles precisam acessar qualquer serviço, né? Uma consulta, fazer um exame, e aí isso tudo gera o que para a operadora é chamado de sinistros. Então, esses são alguns locais de atuação para vocês entenderem a gama de oportunidades e a amplitude, né, que esses serviços de auditoria podem ter. E aí alguns, né, especificamente, algumas áreas de atuação. Aqui hoje a gente vai focar muito em auditoria de contas médicas, mas nós temos também essa área de gestão de sinistros, que trabalha muitas vezes com as empresas sugerindo alguns programas preventivos, né? Afinal, a gente sabe que tem pessoas que precisam de orientação, né, em saúde. No nosso país é muito comum. As pessoas elas só procuram o serviço de saúde quando elas estão com alguma queixa, né? Isso é algo muito comum da nossa população e trabalhamos com pouca prevenção, né? Então, quanto será que a gente não economiza também com essa prevenção? Para que a pessoa não tenha gastos ali só para tratar uma complicação, né? Que ela consiga também praticar o autocuidado. Apuração de fraudes e desperdícios, que esse é um tema que merece destaque quando a gente fala de auditoria, porque esses profissionais eles têm um papel extremamente importante para analisar e garantir, né, que essas fraudes não ocorram ou colocar algumas barreiras para dificultar, né, esse processo de fraudes na saúde. Pareceres e avaliação de processos regulatórios. Quem trabalha aí com saúde suplementar sabe que tem uma burocracia grande, né? E aí, apesar de parecer que isso impacta muito e que toda essa burocracia dificulta, na verdade ela é necessária para que a gente consiga controlar isso daqui, né? Fraudes e também desperdícios. Áreas comerciais, então, hoje a gente tem os profissionais auditores atuando aí em negociações de contrato, né, fazendo precificação de alguns produtos. Muitos atuam nessas áreas não com o nome, né, lá de auditores, mas possivelmente já atuaram com auditoria em serviços de saúde, porque é uma área que agrega muitos conhecimentos e aí dá a expertise necessária para atuar nessas áreas comerciais. E avaliação de qualidade, né? Afinal, é um tema que ele é presente na definição da auditoria. E tudo isso garante o quê, pessoal? Sustentabilidade, né? A gente está falando de um sistema que ele é mutualista na saúde suplementar, ou seja, independente, né, se é a pessoa que está pagando o plano dela, se é uma empresa que está dando aquele benefício, esse sistema mutualista, né, ele garante, ele tem o pressuposto de que algumas pessoas vão utilizar com mais frequência, que geralmente são as pessoas que têm as condições crônicas, idosos, e os mais jovens que acabam utilizando com menor frequência. Então a gente tem um equilíbrio também, quando nós paramos para analisar. E temos um desafio, porque a nossa população está envelhecendo. Então, nós precisamos fazer a gestão de tudo isso, e os profissionais auditores têm um papel essencial nessa análise e na garantia dessa sustentabilidade. Alguns tipos de auditoria, muito comum,
vocês escutarem esses termos, auditoria interna e auditoria externa. Então, a auditoria interna, ela é da própria instituição, e a externa é aquela que literalmente vem de fora. Aplicando no nosso contexto e na realidade profissional, os serviços de saúde é extremamente importante que eles tenham auditoria interna para apurar, né, se toda aquela assistência prestada tem de fato, né, evidência para garantir uma cobrança justa e correta. E aí, quem está pagando a conta, vamos pensar a operadora de saúde. Ela pede para que o seu auditor, né, vá até o serviço de saúde apurar se aquilo realmente, né, se aquela assistência prestada está evidenciada, né, foi prestada com qualidade e eficiência, né, se teve um bom desfecho. E aí a gente tem esse processo, né, de auditoria interna e auditoria externa. Quando falamos de auditoria de contas médicas, tem três tipos, né, que acabam aparecendo aí nas operadoras e nos prestadores de serviço, e eles têm uma ordem sequencial muito importante. O que a gente chama de auditoria prévia ou prospectiva, que está muito relacionado, vocês já ouviram falar, tem que pedir autorização para o convênio para eu fazer uma cirurgia. Então aqui eu tenho que ter auditores que têm conhecimento técnico, precisa saber, né, o que que usa para fazer um procedimento, qual que é a indicação, e também tem que ter conhecimento regulatório. Afinal, nós temos a ANS, né, que é a agência que vai fazer toda a regulação desse mercado e tem diversas regras que esses profissionais eles precisam conhecer, né? Vocês sabem muito bem, rol da ANS, diretrizes de utilização, carência, cobertura parcial temporária, né? O que são todas essas siglas e termos? E esses profissionais auditores, eles precisam ter muita expertise para analisar essas solicitações de autorização, tanto para quem está pedindo, quanto quem está lá na operadora que vai dar o parecer de autorização negativa. Depois nós temos a auditoria concorrente, que também é um processo extremamente importante para a pessoa que está ali internada, né, ou fazendo alguma terapia ambulatorial, que é analisar enquanto a pessoa está recebendo essa assistência. E por que que isso é importante? Imaginem que, de repente, eu falei para vocês de fraudes e desperdícios. Uma pessoa está na UTI, que é um leito caro, e pode ser que ela não tenha a indicação para estar ocupando aquele leito, né? E está gerando custo para quem vai pagar essa conta. A operadora tem o direito de questionar. Então, a auditoria concorrente ela ocorre durante o período de internação ou enquanto a pessoa está recebendo ali algum tipo de tratamento. Por fim, nessa ordem sequencial, a gente vai ter a auditoria retrospectiva, que é realmente fazer a composição dessa conta com tudo o que aconteceu, né, todas as evidências dessa assistência prestada. E aí é essencial a auditoria interna do hospital como auditoria retrospectiva, porque imaginem vocês um serviço, um prestador de serviço à saúde, realizar algum procedimento, utilizar algum insumo com valor mais elevado e esquecer de cobrar isso. Vai onerar a instituição. A auditoria interna tem exatamente esse papel de garantir que não está cobrando excesso, mas também que não está deixando de cobrar nada. Afinal, isso pode trazer, né, consequências financeiras para a instituição e impactar, de modo geral, na receita dessa instituição. Extremamente importante que tenha auditoria interna e auditoria externa também fazendo essa parte retrospectiva. Mas para falar, eu gostaria de trazer o foco de vocês agora para essa primeira etapa de auditoria que envolve essa parte burocrática de pedir autorizações. Muito comum que os pacientes questionem os auditores do hospital, da operadora ou quem trabalha em administradores de benefícios, questionando por que que demora tanto, por que que é tanta burocracia, né? Ou por que que tem que autorizar. E a gente tem que aprender a traduzir essa linguagem técnica e regulatória para esses pacientes. Ele é paciente para o hospital, ele é beneficiário para a operadora, ele é cliente ali para a administradora de benefícios. Então a gente tem que aprender a traduzir essas informações. E tudo isso tem a ver com regulação em saúde suplementar. Trago aqui para vocês quatro principais datas que marcam esse período de evolução histórico da saúde suplementar. Então a gente tem um período em que não tinha regulação, em 1997, onde as operadoras comercializavam com muita liberdade os planos de saúde, e quem estava ali comprando aquele plano não sabia muito bem o que estava adquirindo. Então, a operadora podia colocar as normas de não cobertura para diversos tipos de procedimento, colocava ali
seus prazos, né? Cada operadora fazia de um jeito. E aí, muitas vezes, os beneficiários ficavam desassistidos porque precisavam fazer algum procedimento e lá no seu contrato estava que não tinha cobertura, porque não tinha regulação. Isso começou a mudar em 98, com a Lei 9656, que é a Lei da Saúde Suplementar, que veio para regulamentar os planos de seguros privados de assistência à saúde. Essa lei passou a ter vigência em janeiro de 99. E aí nós temos uma data importante, porque a partir daqui as pessoas, né, as operadoras começaram a trabalhar com esses planos regulamentados e todas as pessoas que adquiriram esses planos, elas tinham assim, agora, né, a partir dessa data, um plano regulamentado com o rol de procedimentos e eventos com cobertura obrigatória e diversas regras. Com isso, o que que começou a acontecer? Aqui eu tinha um número gigantesco de operadoras. Depois que regulamentou os planos, esse número começou a diminuir, porque não é fácil trabalhar com regulação de acesso. E em 2000 a gente teve a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem aí, né, entre as suas funções, regular esse mercado, garantir, né, que os beneficiários tenham acesso à assistência conforme a cobertura e atualizações do rol. Então, nós tivemos essa evolução de mercado do ponto de vista regulatório. E essa regulação, eu trouxe aqui 4 mecanismos, exemplos de mecanismos assistenciais e financeiros, para que vocês tenham uma ideia. Então, dos mecanismos assistenciais, nós temos a autorização prévia e a junta médica. A autorização prévia, ela é exatamente esse processo de auditoria prospectiva, que é quando um auditor vai analisar a pertinência, a necessidade daquele procedimento. E a junta médica é quando a gente tem uma divergência, né, de pareceres. Quando eu tenho um médico assistente que está solicitando ali para o seu paciente algum procedimento ou algum material. Já ouviram falar de OPME, órtese, prótese ou material especial? Isso sempre tem um custo elevado. E aí pode ser que o médico auditor da operadora discorde daquilo que está sendo solicitado com base na documentação que ele recebeu, né? Então, com base no histórico do paciente, com os exames, e aí pode ser instaurada uma junta médica ou odontológica também para os nossos colegas dentistas. E aí nós temos um desempatador nesse processo. Então, olha o tanto que é importante esse conhecimento técnico, esse conhecimento regulatório, né, esse mecanismo junta médico-odontológica, e são muitas regras, né, que a gente, ao longo da nossa carreira, nós vamos aprendendo e entendendo aí, né, e adequando isso à nossa realidade. Mas, de fato, precisamos nos atualizar diariamente, que é algo que a gente traz aqui para vocês. Então, no mercado de saúde suplementar, todos os dias, se vocês acessarem o site da ANS, vai ter algo novo, uma resolução, uma mudança regulatória. Afinal, por ser um mercado, né, que envolve aí toda essa questão financeira, nós precisamos achar mecanismos que garantam essa sustentabilidade. Então, oferecer esses serviços assistenciais, mas eles têm que ter critérios, né, porque senão nós geramos desperdício, né, e acabamos desequilibrando todo esse sistema. Nos mecanismos financeiros, nós temos coparticipação e franquia. São mecanismos, né, puramente financeiros, porque a coparticipação seria um percentual ao qual os beneficiários do plano eles pagam por alguns tipos de, né, serviços aos quais eles têm acesso, por exemplo, exame, né, então eles pagam um percentual e isso as operadoras, né, têm que ter muito claro nos seus contratos, né, qual que é esse percentual, e franquia, que é um valor pelo qual a operadora não se responsabiliza, então a pessoa ela tem que desembolsar inicialmente aquele valor até que ela atinja, né, esse teto da franquia e passe a ter essa cobertura obrigatória, né, do valor pelo plano de saúde. Então, só para vocês terem ideia de alguns mecanismos regulatórios que existem e que são praticados aí no nosso dia a dia. Nessa autorização prévia, desses procedimentos, o que que esses auditores fazem e por que que é tão importante? Eles fazem uma análise dos procedimentos antes da realização. Então, ele tem um caráter preventivo, exatamente para depois não ter problema, né, com negativas. Então, tudo que é eletivo, né, que são as cirurgias programadas, ou uma quimioterapia, né, programada, elas passam por uma avaliação prévia, que é exatamente esse processo de autorização e auditoria prévia. Ela tem um caráter preventivo para identificar ali situações de risco,
possíveis fraudes, né, possíveis desperdícios, e é uma análise com muito foco nas condições do paciente. Então, qual que é o histórico de patologia? Quais são os exames diagnósticos ali disponibilizados para que a operadora analise? É um paciente que já teve, né, tentativas de outras terapias prévias. Qual que é a proposta para esse paciente? E quais são as tecnologias e o quanto isso é viável? Resumindo, pertinência e evidência para autorizar ou negar esse procedimento. Se ele tiver pertinência, as evidências, né, forem ali consistentes, com certeza ele vai ser autorizado. Quais são os objetivos? Verificar não só a indicação, mas como a cobertura. Regulação aqui de novo. Então, eu não consigo fugir aí do rol da ANS. Preciso conhecer, entender como é que ele é atualizado. Analisar e deliberar materiais e medicamentos de alto custo. Nós temos hoje, né, diversos dispositivos nessas categorias que correspondem assim a 70, 80% de uma conta hospitalar. E temos um grande problema nesse mercado de OPME, porque o mesmo material, ele tem uma variação enorme de custos entre as regiões do nosso país, e nós temos materiais com a mesma indicação, com diferenças também gigantescas. Então, por que, né, usar o mais caro se ele entrega a mesma coisa do que um custo intermediário do ponto de vista de matéria-prima, qualidade? Então, precisamos sim analisar esses custos, né? Porque senão essa conta fica em desequilíbrio. Conferência de códigos solicitados. A gente sabe que hoje os procedimentos, eles têm codificações padronizadas. E aí nós podemos ter alguns desvios nessa análise. Então, existe essa parte de auditoria médica para ver se esses códigos estão adequados, se não está tendo um excesso de solicitações de procedimentos, né, que vão gerar ali uma remuneração maior. E conciliar o quadro clínico com a solicitação, exatamente para prevenir todas essas fraudes e desperdícios. E analisar o tipo de acomodação. Se é um paciente que ele precisa ir para UTI, se ele vai ficar na minha enfermaria, que é um leito, né, com um custo um pouco menor. Então, toda essa análise é realizada nessa fase de auditoria prospectiva. E ela é preventiva porque tudo isso daqui poderia ser uma negativa ou uma aplicação de glosa, né? Não sei se esse termo é comum para vocês, mas a glosa é quando a operadora de saúde não paga algum item ou até mesmo a conta inteira para o prestador de serviço se ele não seguir todo esses pré-requisitos regulatórios e assistenciais. Então, essa fase da auditoria é extremamente importante para evitar problemas futuros. Este é o rol da ANS, nessa daqui, ó, é a capinha do anexo 1. A ANS tem dois principais anexos que aparecem em diversos textos. Anexo 1, que é exatamente o rol de procedimentos e eventos em saúde, e o anexo 2, que é um documento chamado de Diretriz de Utilização, que aparece muito como a sigla DUT. E o quanto é importante a gente entender como é feita essa atualização. Então, a resolução normativa vigente hoje é essa 465 de 2021, e ela trouxe grandes avanços do ponto de vista de tempo de análise. Anterior a essa resolução, a ANS incorporava tecnologias a cada 2 anos. Então, imaginem com a velocidade que nós temos hoje a disponibilização de tecnologias, de 2 em 2 anos já ficava com uma demanda reprimida enorme. Então, isso trouxe um avanço importante no tempo de análise. Hoje, como é que a ANS analisa essas tecnologias, no geral, eles têm 180 dias e podem prorrogar por mais 90, o que é classificado como tecnologias em geral, e as tecnologias prioritárias, que aí entram os antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, alguns tratamentos como radioterapia, hemoterapia, o prazo é menor, são 120 dias e prorrogáveis por 60. É claro que esse processo de atualização, né, tem como pré-requisitos uma série de documentações. Alguém tem que submeter, né, pode ser inclusive uma pessoa física, mas é um processo que hoje traz muito mais velocidade no tempo de análise do que comparado ao passado, né? 2 anos é muito tempo. E precisamos saber consultar as atualizações, né, desse rol. Afinal, existe uma análise e incorporação importante, né, conforme as evidências científicas e novas tecnologias vão surgindo, e aí novos tratamentos eles vão sendo incorporados no rol.
Porém, esses tratamentos, eles têm que ser pautados em evidência e alguns deles têm exatamente o que eu contei para vocês, que é o anexo 2, diretriz de utilização. E a diretriz de utilização nada mais é do que alguns pré-requisitos que essa tecnologia ela vai ter o efeito e o desfecho esperado, né, para uma demanda específica, né, da população. Pode ser uma fase específica da doença, podem ter critérios de idade, ou seja, é ofertar o tratamento para quem de fato, né, vai se beneficiar dele. Afinal, a gente sabe que hoje, né, existe toda essa comercialização da saúde e procedimentos que não são efetivos. Então, quando a ANS incorpora o rol, ela pode incorporar também uma diretriz de utilização, ao qual são esses pré-requisitos que precisam ali ter o cumprimento de alguns itens para que essa cobertura seja ofertada. E eu quis trazer aqui para vocês o exemplo da DUT de número 73, que é para tratamento da hiperatividade vesical com injeção intravesical de toxina botulínica. E aí olha como é que a DUT, né, ela traz exatamente os critérios que precisam ser preenchidos, né? Então, no texto, informa que é de cobertura obrigatória para pacientes com bexiga hiperativa não responsiva a tratamentos clínicos, no limite máximo de 3 aplicações por ano. Então, observem que aqui, né, já tem um limite máximo de aplicações, intervalo superior a 12 semanas, quando o paciente preencher os critérios do grupo 1 e nenhum critério do grupo 2. E ainda acrescentam que o tratamento deve ser descontinuado caso o beneficiário não preencha o critério do grupo 3. O grupo 3 é redução de pelo menos 50% da frequência de episódios de incontinência urinária após a primeira aplicação. E tudo isso é feito com base em evidências científicas, né? Então, para incluir, o que a diretriz de utilização fala é que tem que preencher todos esses critérios do grupo 1. Bexiga hiperativa há pelo menos 6 meses, com incontinência urinária de urgência, insucesso no tratamento clínico com modificação comportamental e contraindicações ao uso de antimuscarínicos ou efeito adverso ou intolerável insucesso no tratamento com tentativa de pelo menos 2 medicamentos, né, dessa categoria, por pelo menos 2 meses cada. E aqui os critérios de exclusão, né? Neoplasia ativa, contraindicações ou alergias. Então, observem o tanto que é importante não só conhecer o rol, assim como conhecer as diretrizes de utilização. E na prática profissional, né, de tanto solicitar e analisar esses procedimentos, esses profissionais eles acabam até gravando ali, né, quais são os critérios de inclusão e exclusão, e isso garante que o tratamento ele vai ser ofertado e que ele vai ter, né, uma chance de efetividade muito maior do que se ele for indicado de forma indiscriminada. São alguns, tá, pessoal, procedimentos que têm diretriz de utilização. Não são todos. Outros não vão ter e vai ser com base na indicação clínica, né? E aí é uma análise realmente, né, dos exames comprobatórios ali de que o paciente precisa, né, receber aquela assistência, realizar aquele procedimento. Então, são alguns que têm diretriz de utilização e eles são também atualizados constantemente, tá? Uma diretriz de utilização pode ser alterada ou até mesmo excluída, tá? Então, por isso que é importante que a gente acompanhe todas essas mudanças. Tudo que a gente trabalha na saúde suplementar envolve o famoso padrão X. Não sei se vocês já ouviram falar de guia X, mas a guia X ela é derivada exatamente desse padrão. Lembra aquelas datas que eu mostrei para vocês, né, quando não tinha regulação, não tinha ainda ANS? Imaginem que cada hospital, cada operadora trabalhava com informações distintas, layouts de formulários diversos, e aí nós não tínhamos, né, uma apuração e uma quantificação nem dessa parte assistencial, muito menos da parte financeira. Então, quando começou o padrão TIS, que tornou-se efetivamente obrigatório em 2012, né? Então, todo mundo teria que trabalhar com esse padrão. Ele possibilitou com que reduzisse a assimetria de informações e também possibilitou com que a ANS conseguisse padronizar ações administrativas no mercado de saúde suplementar. Com isso, a gente tem hoje diversos documentos com dados econômicos, financeiros e assistenciais devido a esse padrão e compõe também o Registro Eletrônico de Saúde. Então, o que a gente chama hoje de código TUS, que são exatamente esses códigos de procedimentos. Então, uma apendicectomia ela tem um código TUS igual para todo mundo, né? Para a operadora, para o prestador de serviço à saúde. Então, isso possibilita trabalhar com dados padronizados. E o padrão X, né, ele serve
para tudo, né? Para todos os tipos de atendimento, para os diversos grupos, né, e serviços da conta hospitalar. Então, para o que é procedimento, para aquilo que é material e medicamento, para as taxas. Então, foi uma grande evolução. E aí precisamos conhecer também o que é esse padrão TIS como auditores em serviços de saúde. Depois nós partimos para a fase de auditoria concorrente. Então, já falei de autorização, dessa relação aí processo regulatório com auditoria no padrão TIS, e o padrão TIS ele vai permanecer, né, por toda a prestação de assistência e por tudo aquilo que a gente chama de ciclo da receita hospitalar que acontece nos hospitais, né, que é desde o momento em que o paciente agenda ali o procedimento, muitas vezes ele nem está ainda no hospital, a gente já começa a trabalhar com esse padrão TIS, até o momento em que finaliza essa conta e depois a operadora recebe essa conta e dá continuidade também no padrão TIS, porque a ANS tem que receber essas informações neste padrão. Eles chamam de interoperabilidade, porque independente do sistema em que a operadora ou o hospital trabalha, essa padronização garante com que todo mundo tenha acesso a essas informações em um formato padronizado. Então, isso trouxe muitos ganhos para o sistema. E na fase de auditoria concorrente, nós também vamos ter padrão TIS. Afinal, pode ser que aquele paciente que a gente planejou, que o médico assistente ali inicialmente falou que ele precisava de 2 diárias, ele vai precisar permanecer mais tempo no hospital. E aí temos mais processo regulatório. Preciso pedir mais autorização. Preciso justificar o porquê que esse paciente precisa ficar internado, e para isso é necessário conhecimento técnico, conhecimento clínico, da assistência que está sendo prestada, né? Vocês acham que a operadora vai querer autorizar se o paciente precisar permanecer por maior tempo devido a uma falha assistencial? Opa! Não vou pagar essa conta se eu for auditor da operadora. Vamos negociar e dividir esse custo, porque foi alguma prática, né, não padronizada ou alguma falta de cuidado que gerou isso para o paciente, né? E nós temos que analisar todo esse contexto. Mas nessa auditoria concorrente, o objetivo é exatamente ter contato ali com o paciente, com o prontuário, enquanto ele está internado. Então, é um acompanhamento contínuo. Também pode ser necessário, né, novos exames, novos procedimentos, utilização, né, de órtese e prótese material especial durante a internação do paciente ou porque ele precisa de uma nova intervenção, um medicamento de alto custo, identificar potenciais riscos, né? Então, será que todos esses exames e procedimentos eles têm pertinência? Pode ser que o auditor da operadora queira discutir ali com a equipe assistencial do hospital. É uma auditoria do cuidado, né? E nem sempre aquilo que é melhor para o paciente vai ser o mais caro. Avaliamos oportunidades de deshospitalização. Nesse mercado de fraude, a gente pode ter prestadores de serviço que mantêm por mais tempo o paciente internado para gerar receita, né? Então, precisamos garantir que isso não está acontecendo naquele prestador de serviço. E isso também é função da auditoria interna, ou seja, da auditoria do próprio serviço, de fazer esse tipo de análise. Eu sempre falo que, apesar dos auditores, né, que trabalham na operadora, eles têm a função de validar o pagamento da conta, do prestador de realizar a cobrança, a auditoria é única, né? Então, o tipo de análise é um só, e a gente tem que agir com ética, né, ter essa conduta e essa análise imparcial do processo como um todo. E também é um momento de analisar ali, liberar, né, as diárias de prorrogação, validar essas acomodações, né, UTI, enfermaria, entender se o paciente, né, realmente precisa continuar internado, se pode ser que ele possa ter alta e continuar depois, né, o tratamento ambulatorial. Então, é uma oportunidade realmente de avaliar a pertinência da internação, né, bem como todas as condutas que vão sendo tomadas ali pela equipe assistencial. Quais são as principais divergências que os auditores acabam identificando nesse processo? Prorrogações de diária de internação sem critério clínico claro. O prestador de serviço pode ser que ele tenha um histórico de tempo médio de internação superior, né, ao tempo médio de referência para aquela patologia, para aquela condição de saúde ou procedimento. Isso a gente também tem com base em literatura científica, né? Então, as operadoras elas fazem esse tipo de análise. Poxa, aquele prestador ele sempre mantém, né, o paciente com essa patologia, o que realizou esse procedimento, por um tempo muito maior que os demais. O que será que acontece lá? E às vezes precisa entender qual que é a prática desse prestador de serviço. Internações frequentes.
Então, a impressão que se tem é que não está resolvendo o problema, né? Não está prestando um tratamento efetivo e a pessoa fica reinternando várias vezes. Isso gera desperdícios, né, e custos por um tratamento não efetivo. E utilização de ambientes e recursos de alta complexidade, muitas vezes sem indicação ou sem justificativa, assim como eu trouxe o exemplo de internações em UTI, ou até de utilização de insumos, né, de materiais e medicamentos aí, que podem ser de alto custo e que muitas vezes eles podem não ter indicação ou que tenham outras opções que atendam, que resolvam o problema e que tenham um custo mais acessível, né, e que não torne toda essa assistência muito onerosa para quem está ali pagando. E até a utilização de medicação via intravenosa, quando existe, né, a possibilidade de via oral acessível. Então, nós temos esse papel de realizar toda essa análise assistencial. Isso tudo, né, pode ser durante essa auditoria concorrente e depois também nós vamos ter auditoria retrospectiva. Só que na retrospectiva já aconteceu, né? Então, nós vamos ter ali o prontuário e vamos fazer uma análise do passado, o que também é extremamente importante. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Que a auditoria retrospectiva, ela traz tanta, uma riqueza tão grande de informações, porque o que a gente enxerga olhando o prontuário, né? Desde a admissão até a alta, muitas vezes as equipes ali assistenciais e operacionais não conseguem fazer acompanhamento dessa jornada dos pacientes. E ali a gente encontra tantas oportunidades, né? De contenção de alguns custos, né, e alguns desperdícios, também de analisar oportunidades, de dar feedbacks para a equipe assistencial daquilo que está legal e daquilo que precisa melhorar do ponto de vista de assistência. Então, é uma etapa extremamente importante e aí ela traz essa riqueza de dados que garantem, né, com que essa cobrança ela seja justa para todos os agentes da saúde suplementar. E para a operadora também, né? Afinal, ela vai conseguir entender ali todo o histórico do paciente, toda a prestação de assistência naquele serviço de saúde. E aí, aqui eu já gostaria de destacar para vocês que é extremamente importante que o nosso papel educativo, também como auditores em saúde, contempla ali uma parte de anotações e documentação de prontuário, né? Então, para os colegas médicos, a descrição cirúrgica, a prescrição, para a enfermagem, né? A importância de realizar a checagem, as evoluções, para a fisioterapia, né? As evoluções das fisioterapias realizadas, a indicação para os colegas farmacêuticos, né, o acompanhamento e a validação das medicações. Então, toda a equipe multi, né, tem essa corresponsabilidade de evoluir e evidenciar toda essa assistência prestada. O que não foi evidenciado, pessoal, para fins de auditoria, é como se não tivesse acontecido. É claro que tem aquilo que a gente fala que é inerente ao procedimento, coisas, né, e passos que são ali impossíveis, né, de se desvincular de algum procedimento, mas tem muitas informações que os nossos conselhos de classe, e aí cada um com seu respectivo conselho sabe que precisam estar evidenciadas, né? Então, o prontuário ele é o documento legal, né? É aquilo que traz o respaldo da prestação da assistência e que traz a garantia para a operadora de que aquela assistência ocorreu, né? Que não se trata de uma fraude ou de uma tentativa de garantir um pagamento maior. Então, é extremamente importante que essa documentação esteja condizente com aquilo que foi realizado. E a importância dessa auditoria, né, nos diversos tipos de fraude. Eu falei para vocês de mecanismos regulatórios, e aí nós temos fraudes que são praticadas não só por prestadores de serviço, que muitas vezes é o que acaba aparecendo na mídia, mas nós também temos fraudes praticadas pelos próprios beneficiários e pelos demais agentes aí da saúde suplementar, né? Nós temos nesse mercado fornecedores, fabricantes, né? Enfim, uma série de correlações nesse mercado de saúde e muitas categorias de fraude. Eu quis trazer aqui só para exemplificar para vocês e podem ser que alguns já até conheçam ou que tenham atuado, identificado algum tipo de divergência, inconsistência. A gente tem que aprender também a diferenciar aquilo que é fraude, né? De forma intencional, daquilo que é um erro, uma falha de cobrança, ou realmente um desperdício por não seguimento de protocolo ou por uma falta de padronização. Mas esse estudo do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar ele trouxe algumas estimativas de percentuais de fraudes e desperdícios em 2022. E os números, eles chamaram muita atenção dos especialistas. Então,
30 bilhões e 34 bilhões, né, e juntando e separando as categorias de fraudes e desperdícios, somando 12,7% da receita somada nesse período de 2022. E quando eles começam a explorar as principais categorias, olha que interessante. Ocultação de condição pré-existente. O que será que é isso? Existe, dentre os mecanismos regulatórios, né, nós temos hoje a comercialização de planos de saúde individuais ou familiares, que são aqueles que qualquer pessoa física pode contratar com a operadora, e existem os planos coletivos empresariais, né, que são aqueles que as pessoas que têm ali um vínculo com a empresa têm direito àquele benefício, elas optam por adquirir, afinal é um dos três bens de consumo e serviço mais desejáveis pela população. Então, nós temos essa comercialização de planos individuais e coletivos. Os coletivos ele ainda se subdividem em empresariais, que são esses das que as empresas podem oferecer para os seus colaboradores, e os coletivos por adesão, que são aqueles que a pessoa tem algum vínculo com a entidade de classe ou alguma associação, e aí ela pode ali, conforme, né, a sua entidade ou associação, se filiar e ter direito a esse plano de saúde. Geralmente tem uma administradora de benefícios que faz esse processo. Mas por que que eu estou contando isso para vocês? Porque o plano individual familiar, por exemplo, ele vai ter esse processo, ou um plano coletivo com menos de 30 vidas, que ele pode ser passível de cobertura parcial temporário. O que é isso? Geralmente, um profissional da operadora vai fazer uma entrevista com esta pessoa e perguntar: olha, você tem alguma doença? Você tem alguma condição de saúde que você trate hoje? E aí a pessoa, né, ali como beneficiária que está contratando um plano, ela tem que preencher um documento chamado Declaração de Saúde. E muitas pessoas, elas sabem que se elas preencherem, vai ter ali algum prazo maior que elas têm que esperar para ter acesso à cobertura do plano, e elas acabam omitindo isso. Como que os auditores das operadoras desconfiam que a pessoa ocultou, né, que ela não colocou lá na declaração de saúde, que ela tinha alguma condição de saúde pré-existente no momento em que ela contratou o plano? Muitas vezes pelas datas de exame, né? Então, existem, claro, carências, né, aí para realização de alguns procedimentos. O plano coletivo, quando ele tem mais de 30 vidas, geralmente ele é isento desse período, mas pegando como exemplos individuais familiares, eles têm, né, lá a carência, né, de 180 dias, por exemplo, para realizar uma cirurgia. E aí, dá 6 meses certinho, a operadora recebe lá o pedido para uma cirurgia. A hora que ela vai ver o exame, opa, esse exame é anterior à contratação do plano. Então, provavelmente, pode ser que esse beneficiário ele sabia, né, que ele tinha uma condição pré-existente. E o que a ANS permite é que essa cobertura parcial temporária seja aplicada por até 24 meses, ou seja, essa pessoa não vai ter direito a realizar uma cirurgia, um procedimento de alta complexidade ou de ocupar um leito de alta tecnologia, que seria um leito de UTI, especificamente relacionado a esta condição de saúde. Todo o resto ela vai ter direito, se cumpriu carência, mas a cobertura parcial temporária é para quando a pessoa já tem essa doença ou lesão pré-existente. Então, tem beneficiários que omitem. Isso é considerado fraude, tá? Assim como pessoas que fornecem ali seus dados, né, de sua carteirinha para terceiros. Reembolso duplicado. Hoje a gente sabe que tem planos que possibilitam com que a pessoa tenha acesso a um serviço particular e aí depois ela vai pedir o reembolso. E as operadoras têm uma tabela para reembolso. Então a pessoa combina ali com quem está prestando aquele serviço de fazer, né, duas notas fiscais pelo mesmo serviço para ela receber o valor total ou maior. Então tem muita fraude também com esses reembolsos. Empréstimo de carteirinha para não beneficiário. Tem um irmão ali da carteirinha e a pessoa se passa por outra. Falsificação de informações ou documentos, no geral. Prestadores de serviço, né? Adulteração de procedimentos. Foi realizada uma plástica, não tem cobertura. Porém, tudo que foi escrito lá é de um procedimento que tem cobertura no rol. Fraude. Tá aí, por isso a importância de conferir não só a documentação, como também fazer auditoria concorrente. O quanto é importante o auditor no centro cirúrgico para entender a prática, o que está sendo realizado, quais os insumos e a necessidade deles. Superutilização. Já viram aquele famoso cardápio? É o mesmo exame para todo mundo. Então, isso traz, né, sugestivo de superutilização. Está gerando ali, né, uma conta mais cara. Reembolso sem desembolso. Este processo, muitas vezes, os beneficiários eles participam de uma fraude sem ter conhecimento. Tem muita propaganda sobre isso.
clínicas, né, de estética, por exemplo, que fazem propaganda falando: olha, eu consigo fazer um procedimento estético para você e o seu plano paga, a gente tem um processo. A pessoa, na inocência, fornece os seus dados, né, de acesso à solicitação de reembolso. O que, né, essas pessoas mal intencionadas acabam fazendo? Elas realizam um procedimento estético e vão lá e forjam uma série de documentações e solicitam o reembolso direto na conta, né, desse prestador de serviço por um procedimento que está no rol. Por isso que chama reembolso sem desembolso, porque a pessoa nem paga nada, porque ela fornece os dados dela para esse terceiro, acreditando que aquilo é um processo normal. As operadoras têm investido muito na divulgação de informações, né, desse tipo de fraude, para que os beneficiários, né, eles não sejam abordados e caiam nesse golpe, porque muitas vezes eles realmente nem sabem, ali na inocência, acabam fornecendo essas informações de login e senha no portal da operadora. Essas pessoas vão lá, trocam, né, a conta e aí fazem esse processo de fraude. Assim como nós temos falsificação de laudos, né, recebimento de propina aí tratando toda essa questão de materiais e demais agentes, até envolvendo judicializações premeditadas, né, falsos coletivos, né, criação de CNPJs. Então, observem o quão importante é ter todo esse processo regulatório e a auditoria ela é instrumento da regulação. A auditoria faz valer essa regulação na prática, né, no dia a dia, com que esses profissionais analisam, né, a necessidade dos procedimentos e apuram, né, esse prontuário com essas contas, todas as regras de cobrança envolvidas, né, e todo o conhecimento técnico que é necessário para que a gente, de fato, garanta a sustentabilidade, né? Porque se tudo for liberado, né, sem pertinência e evidência, a gente sabe que esse mercado não se sustenta, né? Então, cada vez mais é necessário com que esses profissionais atuem nas instituições e realizem, de fato, uma auditoria em saúde que qualifique toda essa prestação de assistência. E para encerrar, esse já é o último slide aí do conteúdo, eu gosto sempre de trazer, né, essa conciliação da auditoria com a regulação. Então, trazendo para um contexto muito prático, gosto de falar que a auditoria ela valida a conformidade das cobranças, né, com base nas evidências, previne e identifica fraudes, né, até para aplicar muitas vezes as penalidades financeiras, né, com o não pagamento por aquilo que não tem evidência ou que é sugestivo de fraude. Padronização de práticas baseadas em protocolos e diretrizes, afinal, a gente trabalha com protocolos e diretrizes dos mais diversos órgãos de saúde, né? Trazendo como exemplo, né, dispositivos de infusão, rotinas de troca, né, toda essa prática do que é necessário para realizar cada procedimento. E é importante que a gente analise protocolos e diretrizes para fazer o pagamento ou não de algum insumo que pode ser que esteja em desacordo com a indicação. Já ouviram falar do tal do off-label? Né? Então, eu estou indicando uma quimioterapia que na própria bula do medicamento não tem indicação para aquela patologia, para aquele tipo de doença oncológica, né? Então, não tem evidência científica de que aquilo vai trazer bons resultados para o meu paciente. Controle de custos com identificação de irregularidades, desperdícios e excessos, né? A gente tem uma função extremamente importante, por quê? Pode ser que o serviço ele esteja desperdiçando ali porque alguma prática está inconsistente, né, com o formato que deveria acontecer. Aquilo gera desperdício, né, e um excesso também de utilização e que muitas vezes esse prestador de serviço não vai receber, não vai ter esse retorno. Manutenção e melhoria da qualidade, prontuário conta muita coisa. A gente consegue identificar, né, potenciais falhas ou riscos ao paciente. Então, isso é um feedback contínuo, né, para a qualidade assistencial. E garantia da sustentabilidade, cumprindo tudo isso. E nós temos a regulação, né? Então, tem toda a parte de proteção do beneficiário relacionado ao acesso que ele precisa ter, qual que é a rede credenciada que ele, né, conforme regulação, o que a ANS traz de disponibilidade desses serviços, bem como o acesso e a cobertura a esses procedimentos. Reduzir as irregularidades e fraudes, é para isso que tem mecanismo regulatório, garantir essa sustentabilidade, né, junto com a auditoria, promover também a qualidade assistencial e padronização e transparência com o padrão TIS. Então, observem a importância que a auditoria em saúde tem para a garantia da sustentabilidade, para promover, né, e manter uma qualidade assistencial
e para que esse mercado, né, seja cada vez mais qualificado e que a gente consiga reduzir e prevenir todas essas fraudes, desperdícios e irregularidades. Isso tem cada vez mais aparecido, né, do ponto de vista de qualidade e desfecho para os pacientes. Nem sempre aquilo que é caro é o que traz melhor retorno e nem sempre fazer muitas coisas é aquilo que vai estar trazendo mais qualidade de vida para o paciente. Precisa ser de fato, né, um cuidado que traga para a pessoa uma qualidade, um desfecho em toda a sua jornada, após a alta, antes da internação. Então, a gente precisa olhar para essa jornada do paciente, não só enquanto ele está ali no hospital, mas depois que ele tem alta, né? Como é que fica a qualidade de vida dele, né? De fato, ele teve seu problema resolvido, ou ele teve que ficar procurando serviços de pronto atendimento espalhados na rede, né? Porque ele nunca encontrou alguém que desse uma solução efetiva para o seu problema. Então, nós temos esse papel também, né, de acompanhar a jornada, e isso vai muito com a questão da integralidade do cuidado. Precisamos parar de olhar para um episódio ali, para internação do hospital, o tratamento ambulatorial, a realização dos exames, e olhar para um todo, né, para esse ecossistema de saúde e esses profissionais auditores, eles são qualificados e, inclusive, nós ensinamos muito disso na nossa pós-graduação, né? Nós trazemos toda essa realidade de mercado, né? O que que o mercado de saúde suplementar espera e por que que esse auditor é necessário para que a gente garanta com que esse sistema funcione, assim como os pilares da saúde suplementar preconizam. Porque o que a gente vê hoje é uma luta, né? Quem ganha mais e é sempre um ganha e um perde. E, na verdade, tem espaço na mesa para todo mundo ganhar e para a gente ter uma discussão muito qualificada na nossa rotina diária. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Esse QR Code aqui é para que vocês deixem suas opiniões aí para que a gente torne os próximos eventos ainda melhores para vocês, né? E também eu vou deixar o link aqui de acesso à nossa página da pós-graduação para quem quiser e tiver interesse em se inscrever, nós sempre temos uma grande procura, né, devido a essa demanda de mercado. Esse foi um breve resumo do que a gente trabalha na pós-graduação e nós discutimos muitos temas e muitos professores atuam no Einstein, né, naquela temática específica e conseguem trazer para vocês toda essa expertise necessária para que a gente forme auditores em saúde para auditar os mais diversos tipos, né, de serviços aí, como eu mostrei para vocês. Tá bom? Não sei se tivemos perguntas aí, agora no final a gente tem, eu acho que uns minutinhos ainda para responder algumas dúvidas, né? Ou sobre a pós-graduação, mas deixo aqui para vocês agora, livre para a gente conversar um pouquinho. Aqui o QR Code da nossa Marcelo, pós-graduação. Marcelo, tem algumas perguntas sim. Eu vou Vamos te lá. fazer aqui, peraí. Ó, a Camila, ela perguntou, o fisioterapeuta auditor pode atuar diretamente na auditoria de contas hospitalares ou apenas na auditorias técnicas de procedimentos fisioterapêuticos? Como é o campo de vagas para fisioterapeuta nessa área? Tá, vamos lá. Hoje a gente tem, né, cada conselho de classe, né, ele regulamenta sobre, né, a atuação do profissional como auditor em saúde. De fato, nós temos aí uma, né, maior frequência de profissionais médicos e auditores, dentistas, né, analisando, claro, os procedimentos odontológicos, e começamos agora a ter uma expansão, né, para farmacêuticos e fisioterapeutas, né, ainda muito restritos, né, a essa parte específica do procedimento da sua área de atuação, tá? Então, realmente, essa parte de análise mais global das contas, pelo menos na realidade dos serviços aos quais a gente conhece, elas têm ainda essa restrição, né? Então, fisioterapeutas, os farmacêuticos analisando ali só aquele nicho da conta, e geralmente, né, os médicos, enfermeiros, eles fazem essa análise mais global. Mas acredito, né, que a gente não consegue captar, né, essa prática e essa rotina de todos os serviços, alguns eles acabam optando ali por colocar como pré-requisito auditores em saúde, né, com formações diversas, e podem ser que eles ampliem essa área de atuação na sua instituição específica, tá? O que é importante é que se tenha o conhecimento básico, né, nesse processo de auditoria em saúde para fazer a análise, né? Porque, como eu mostrei para vocês, não é só análise de uma conta hospitalar, né? Pode ser que seja direcionado para uma análise específica de utilização
formação, se eu estou trabalhando numa administradora de benefícios, e que aí o meu foco ali vai ser analisar tudo, né, que está gerando de gastos e intervir pontualmente com algumas ações. Quando eu trabalhei em administrador de benefícios, o meu foco era trabalhar com programas preventivos para que aquele público não chegasse no desfecho de ter que internar por complicações que poderiam ser prevenidas. Então, assim, como o campo é muito grande, eu te trago aqui, né, um pouco da minha percepção do que eu vejo na maioria dos serviços. Mas por ser uma área em expansão, podem ter alguns serviços que acabem utilizando, né, independente da formação, o profissional para fazer uma análise sim global da conta, tá? Então acho que é essa percepção que eu tenho de mercado. Nós temos mais uma pergunta. ah, A Rosileide Gomes, ela perguntou como a IA está colaborando com os alinhamentos na questão financeira e qualidade no atendimento sem interferir no trabalho do auditor, mantendo sua autonomia na prevenção de fraudes e desperdícios. Legal. Aí é o momento da IA, né? Então todo mundo fala disso em todas as áreas. A gente tem muita IA na auditoria, hoje tem, né, diversas soluções, utilizando desde automações, né, que praticamente montam a conta para a gente em um formato muito fidedigno, até essas análises financeiras que podem ser utilizadas aí por geralmente quem está pagando a conta, né, para identificar desvios. Uma pergunta muito frequente é essa, né? Falar, nossa, mas a IA, você acha, Marcelo, que ela vai tirar esse papel do auditor de analisar ali se não está deixando de cobrar nada, ou de dar um parecer favorável ou negativo, né? Eu acho que ainda é um processo, né? Porque a auditoria, em muitos tipos de análise, né, e com toda essa evolução que a gente tem do campo de vista, do ponto de vista científico, ela sempre vai exigir, né, minimamente alguma análise para que a gente também avalie as exceções, né? Estava, inclusive, participando de uma discussão onde um médico trazia muito isso, né? Ele falou, olha, 90% dos estudos trazem que isso é efetivo, mas eu posso ter ali uma parcela pequena de pacientes que eu preciso olhar diferente, que de repente, né, até falando de terapias extra-rol aí, muito discutidas, de repente para aquele paciente não vai dar certo. Então, acho que essa análise do auditor, né, ela nunca vai deixar de existir, mas a tecnologia tem nos apoiado com o crescimento desse mercado. Hoje, 25% da população tem acesso à saúde suplementar, né? Então, nós temos, né, um mercado com uma gama de uma parcela de profissionais que tem que analisar muitos procedimentos, muitas contas, diversos prestadores de serviço, precisamos ganhar agilidade. Então, acho que essa tecnologia, ela traz essa praticidade para que a gente direcione o nosso olhar para a parte técnica, para a parte de qualidade e deixe tudo isso de, nossa, ficar contando, né, pessoal? Assim como há 10 anos atrás, quando eu comecei a atuar na auditoria, era de ficar contando seringa e agulha, hoje isso já praticamente não existe em muitos serviços que têm acesso a essas tecnologias. Então, acho que a gente direciona o nosso tempo para olhar o que realmente faz diferença, né, do ponto de vista de cobertura, do ponto de vista de pertinência do cuidado, e para olhar para essa coisa muito operacional que o robô e a inteligência artificial conseguem ajudar. Tá, essa é a minha opinião sobre o uso de inteligência artificial. E é claro que, do ponto de vista financeiro, né, além de trazer essa disponibilidade de tempo para que os profissionais foquem naquilo que vai gerar resultado, os softwares eles também conseguem detectar muitos desvios em contas, porque o robô vai aprendendo, né, com o que os auditores ali vão informando de conhecimento. Então, essas tecnologias conseguem até apoiar. Olha, esse material nessa conta não tem nada a ver com esse procedimento. Já fazer ali uma glose, um não pagamento automático de uma forma muito rápida. Tá, então ela apoia muito com essa agilidade, mas eu acho que ainda está longe da gente falar que, nossa, vai tirar grande parte do papel do auditor. Não, porque, né, todo esse mundo da auditoria em saúde, ele é muito complexo e tem situações que a gente precisa ter um tipo de análise diferenciada, né, e fazer uma conciliação ali de várias vertentes para ter um parecer e até muitas vezes a gente muda o parecer, por isso que nós temos na auditoria um processo chamado consenso de contas, onde o auditor do prestador de serviço e da fonte pagadora, que pode ser uma operadora de saúde, discutem. Né, discutem para chegar a um consenso. Então, tudo isso é muito de experiência, né, conhecimento técnico e também de toda essa parte regulatória que a ANS nos traz. Ô Marcelo, teve uma
A Karen Mosena, ela comentou, mas acredito que um associado cobriria o outro, talvez em caso de uso de necessidades mais graves e que envolva a vida. Eu acho que eu consegui compreender, né, esse contexto que ela trouxe de um associado, seria talvez ali algum beneficiário de plano que compensa o outro, talvez, não sei se eu entendi bem a pergunta, se foi na hora que eu estava falando de mutualismo na Eu saúde acredito que suplementar. foi quando você acho que estava falando, eu acho que ela só comentou mesmo. Tá. Mas aí também agora já, né, 21h14, se você quiser finalizar, uma coisa que você acha que precisa dizer. Bom, eu queria novamente agradecer a participação de vocês, né? O conteúdo ele é extenso, eu tentei trazer um resumo para vocês, né, de alguns conteúdos mais técnicos, mas que são importantes. E queria também convidá-los, né, quem tiver interesse em se aprofundar nessa área. E como eu disse para vocês, hoje nós temos alunos na nossa pós-graduação que na primeira aula eles já falam assim para mim, olha, eu sou totalmente assistencial, não quero trabalhar com auditoria, mas me falaram que faz muita diferença eu conhecer esses processos para a minha prática profissional. E realmente, né, a gente tem tido essa demanda, assim como pessoas que às vezes vêm com a intenção de só conhecer, se apaixonam e depois vão atuar com auditoria aí pelo resto da carreira, né? Então, convido vocês, né, entrem na página, eu deixei o QR Code disponível, mas aqui no chat a gente pode mandar novamente. Entrem, conheçam sobre o curso, quem tiver curiosidade, né, é uma oportunidade, um mercado que está crescendo muito. E garanto para vocês que, né, aqueles números que a Ilane trouxe no começo, de fato eu ratifico e atesto que todos os alunos eles saem muito satisfeitos porque a gente traz essa prática e vivência profissional, tá? Então não é nada, não tem só teoria, tem muita prática e a gente traz tudo isso em um formato de discussão e trabalhando com todas essas atualizações. Eu estava brincando com a última turma, que eu dei aula semana passada, eu falei, olha, faz um mês que eu montei essa aula, eu já tive que mudar ela inteira porque a gente tem atualização de mercado, né? Então nós precisamos também entregar para vocês tudo que o mercado está exigindo. Então gostaria de deixar esse convite para vocês e informar que a live ela fica disponível nos próximos dias. Eu vi que tinha uma turma perguntando aí, nossa, eu consigo acessar a gravação? Vocês recebem nos próximos dias, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês e espero que tenham gostado, tá bom? Muito obrigada a todos. Aqui no chat encerramos também, não tem mais nenhuma pergunta. Agradecer a todos mesmo pela presença.